no estúdio de tatuagem. Mostra o Zé Polvinho, só. Mostra o Zé Polvinho aí. Aí que eu tô com foto da Atlética. Aí que vai ser difícil agora. Essa, como outras 3 também. É um open bar de tatuagens. Fala, meus consagrados e consagradas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento com Neres. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. E quero te convidar desde já a se inscrever nesse canal, a dar um like nesse vídeo e para se consagrar de vez, ative as notificações para não perder os próximos episódios. Bom, roda a vinheta aí que a entrevista já vai começar. Bom, meus consagrados, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre as atléticas universitárias e a importância delas na vida do estudante acadêmico. O que são, para que serve, qual é a origem, enfim. E para falar sobre o assunto, o Momento com Neres de hoje recebe o Relações Públicas Guilherme Salvático, que teve uma atuação muito forte na direção de uma atlética universitária, chegando a ser até vice-presidente. Ele vai contar um pouco da sua história e esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Salvático, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Fala, Gustavo, tudo bem? Tudo certo por aqui? Primeiramente, muito obrigado por ter me chamado nesse Momento com Neres. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco da Atlética, da minha trajetória, tudo mais. Então, muito obrigado mesmo. A gente que agradece a sua presença aqui. Bom, para começar essa entrevista, nos conte como que foi os seus primeiros contatos e interações com a Atlética que você foi vice-presidente, Sal. Bom, na verdade, eu me formei em Relações Públicas, né, como você falou, durante 4 anos pela Universidade Católica de Santos. Eu entrei porque eu não sabia o que fazer. No último dia de matrícula, eu me inscrevi para a Unisantos e procurei os cursos que tinha, vi Relações Públicas, joguei no Google, falei, pô, é isso mesmo, deu menos de 5 minutos de pesquisa. Fiz, não estava animado com a faculdade, então eu não fui para o trote, perdi o primeiro dia de aula, mas eu fui nos outros dias, né, naquela semana. E o primeiro dia de aula eu já comecei daquele jeito, né? Eu entrei na sala errada, eu entrei na sala de gastronomia, a sala estava lotada, era o segundo ano, eu entrei, aí comecei a ouvir um papo de espátula, não sei o que, eu falei, ué, legal, né? Eu gosto de comida, de comer, mas assim, não tem nada a ver com relações públicas. Aí eu saí, o pessoal começou a rir de mim e tal, tava nervoso, suando frio. Quem que eu encontro quando eu saio da sala? César Agenor. Vi que ele tava de crachá, olhei o nome, ele falou, não, eu sou professor de comunicação, vou te levar até a sala. Aí, no primeiro momento, acho que eu tive uma mini palestra com a T-Cris. Eu não cheguei até aula com ela, mas ela se apresentou. Só tinha publicitário e jornalista, ninguém de RP. Eu já fiquei nervoso de novo. Aí a gente foi para uma outra sala. Quem que a gente encontra? Tedesco. Ele se apresentou, tudo mais. Aí eu encontrei uma pessoa de RP, a Raíssa, que foi minha dupla, tipo, pra tudo no curso, tudo mais, nesses 4 anos. Depois que o Tedesco sai, entra o pessoal da Atlética para explicar o que era, tudo mais. E eu sentei no fundo. E aí quem senta do meu lado? Felipe Tostes, o Tostinho, ex-presidente da CCA, que estava passando o seu cargo pro Caio. E eu tava sem paciência tal, e ele me enchendo o saco toda hora, tipo, porque é bicho, não sei o que, eu tipo, caramba, aguentando, né? Até que surgiu o assunto de basquete e tal, aí eu me senti um pouco mais aliviado. E aí eu senti, aí foi paixão à primeira vista, sabe? Porque quando os meninos e as meninas falaram do que era uma Atlética, do que fazia, do que eles faziam, eu falei, pô, um dia eu pensei comigo, um dia eu vou estar ali onde eles estão. Tipo, não como presidente, vice-presidente, mas sim representando a Atlética. E aí gostei e coloquei na minha cabeça que eu ia entrar de qualquer jeito. Aí depois você descobre que não é tudo isso, né, tudo mais, nem tudo são mil maravilhas, mas foi isso. Esse foi os primeiros contatos com a CCA que eu tive. Amor à primeira vista, meus queridos, amor à primeira vista. Sal, qual é o papel de uma atlética universitária? Qual a importância dela para um estudante acadêmico? A importância dela é enorme, assim, tanto para quem está representando quanto para quem é representado por ela. Para quem é representado, é a sua atlética que vai brigar pelo seu curso. No caso, a CCA são 3 cursos, né? Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. Então, para quem você recorre quando você precisa de alguma coisa? Para a Atlética, para o próprio DA, né, o diretor acadêmico. Então, as pessoas, os alunos, assim, tem que entender que não é só festa, não é só zona, né? Tem os direitos que a gente luta, tudo mais, por melhorias da própria faculdade, do próprio curso. Somos nós também
também que representamos, não somos os únicos, claro. E para quem está representando a Atlética, no caso, né, é de gestão, diretor de alguma coisa, é muito importante para a experiência, né? Você ser um dos responsáveis pelo monitoramento do seu curso, né, ao longo do curso. Então, assim, se você souber aproveitar, você está no caminho certo. Muito bem, Sal. As atléticas, elas contam com algum tipo de apoio da universidade ou não? Elas são independentes? Contam. Se a Atlética quiser ser independente, boa sorte para ela. Algumas conseguem, outras não. Quando há jogos universitários, você pode conversar com responsáveis da faculdade, que eles vão te ajudar, seja financeiramente ou apoiando em alguma coisa, uniforme, material. Claro que tudo depende de conversa, né? Não é, eu quero isso, quero que banque tudo, não é assim. Tem uma ajuda, tem ajuda dos esportes e tudo mais, tem ajuda, dependendo da festa, do evento interno, principalmente na faculdade. Você é obrigado a falar com o responsável, né? Geralmente responsável de marketing, relações públicas, para que autorize e tudo mais, porque numa faculdade, uma universidade, há regras, né? Então tem ajuda, mas eu acho que poderia ter mais. Assim, claro que com consentimento dos atleticanos, né, de quem está representando a Atlético, porque não é fazer só festa, não é fazer uma zona pela faculdade, mas poderia ter mais porque as próprias atléticas agitam muito a faculdade. Tudo bem que a Unisantos não tem faculdade de esporte, mas há diversos atletas ali que vão para jogos, que disputam jogos, então é uma coisa a mais, sabe? As próprias festas, os próprios eventos que nós fazemos. Então, se tiver uma parceria legal, os dois lados acabam ganhando, e essa é a intenção. A faculdade sai ganhando e a gente também. Não adianta só um lado sair vencedor, porque não faz sentido. Então, ajuda, mas poderia ajudar mais. Você acha que essa situação de não ter os 100% de ajuda é fruto de algum tipo de preconceito? Você acredita que as atléticas não são devidamente valorizadas? Não, acho que não é preconceito, não. Depende muito da Atlética e de como que são as regras na universidade. Não vou ficar falando concorrente da Unisantos ou não, mas cada uma age de uma forma. Algumas são piores, outras são melhores, outras estão na mesma situação. Depende como você lida com a situação. Né? Aquilo que eu falei anteriormente. Não adianta, eu quero fazer isso e vou fazer de qualquer jeito, ou vou fazer sem avisar. Tudo passa pela comunicação, tudo passa pelo planejamento, pela estratégia, a forma com que você fala, com que você aborda. Então, se você tem um histórico ruim também, não te ajuda, né? Se a tua Atlética está sempre causando de forma negativa, fica difícil conseguir uma parceria, um acerto. Mas se é uma Atlética que está sempre ajudando a faculdade, que está sempre presente, né, representando bem seus alunos, seus cursos, aí depende muito da própria universidade, de aceitar, abraçar a proposta, o projeto e ir para frente. Meus consagrados, esse processo seletivo tá difícil, hein? Ex-vice-presidente, o negócio é o seguinte, tem uma afirmação que diz que as atléticas só tem pessoas que querem status e mais nada. Até que ponto essa afirmação ela é verdadeira? Diria que praticamente 100% verdadeira, porque não tem como. A Giovanna Reale, ex-presidente da Atlética, um abraço para ela, inclusive, que foi da minha gestão também. A gente sabe como é. A pessoa quer entrar para a Atlética para ter a camisa, né? Casaco, escrito diretoria atrás, diretor de eventos. E que é legal, é uma experiência muito bacana, como eu tinha falado, né? Porque a pessoa entra somente pelo status, para dizer que é da Atlética, para vestir a camisa e mostrar para os amigos, para postar no Facebook, no Instagram. E assim, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela bote a mão na massa, né? Então a gente vê muitos casos que a pessoa entra com o nariz empinado, não, fala que vai ajudar, entra empolgada, porque a gente explica para a pessoa o que é Atlético, o que ela faz, o que a gente faz, como que a gente faz, como que funciona. E aí na hora do vamos ver, na hora que precisa ajudar, diversas vezes eu e a gente ficava na mão, né? Seja numa festa, seja em eventos esportivos, eventos solidários, era complicado, assim. Muitas vezes era eu e ela. Claro que outras pessoas ajudavam, mas não estavam nem aí. E eu sempre encarei a Atlética como um trabalho não remunerado, mas que tinha outros prazeres ao invés do dinheiro. Mas, assim, era um compromisso que eu tinha que lidar. Ninguém te obrigou a estar lá. Se você quis é porque teve interesse ou foi indicado. Então, tem essa relação, assim. O status, geralmente, muitas pessoas, pelo menos na CCA, quando eu entrei, ou quando eu estava já, era por interesse. Algumas
realmente se dedicavam e tudo mais. Mas é assim em muitas atléticas, não é só na minha, pelo que eu vi lá na Santos. Em outras faculdades de Santos também, assim como do interior, faculdade pública, vai muito da pessoa mesmo. Sal, pegando tudo isso que você acabou de dizer, você acredita que a atlética ela pode ser uma experiência muito enriquecedora para um aluno que acabou de fazer 18 anos, ainda nem começou a vida direito? A atlética ela pode ser uma experiência que vai fazer ele ter responsabilidade, ter o compromisso de ter que bater metas. Você acha que a atlética pode ser uma experiência assim que pode ser um diferencial na trajetória profissional de um aluno ou não chega tanto? Gustavo, não só pode como deve. Ainda mais para o aluno que tem 18 anos, 17 anos, que está entrando agora, que não tem muita experiência, né, que vai passar a ganhar, aquilo que eu falei, eu considerava um trabalho. É que nem quando você entra num estágio. Você tem as suas obrigações, suas metas, seus objetivos, suas responsabilidades, e precisa cumprir. Quando você entra desde o início, é muito bom, porque eu, por exemplo, fui entrar no Atlético no meu 3º ano, oficialmente. A Giovana, por exemplo, entrou desde o primeiro dia. Desde o trote, ela já estava presente na Atlético, entendeu? Que foi muito bom para ela. A experiência que ela tinha, quando assumiu a presidência, 1000 vezes maior que a minha quando eu entrei de vice, né? Ela passou por todos os setores praticamente, então a experiência é muito grande. E depende do aluno, né? Mas eu acho que é uma experiência sensacional, assim. Acho que é para você colocar no currículo mesmo. Tipo, participei da Atlética, de uma gestão, fui presidente, vice-diretor. Te dá uma bagagem muito grande. Ainda mais no meu caso, né? Fazia relações públicas, então tudo que eu aprendia na aula, no estágio, eu usava na Atlética e vice-versa. Então me ajudou bastante e ajuda até hoje, né? Para muitas coisas que eu uso. Então vai do próprio aluno, assim, do aluno do atleticano, de se interessar. Na própria CCA teve um caso de um menino que a base dele, do currículo, era atlética. E ele mandou o currículo e foi contratado. Tipo, ó, o que eu tenho é isso. Jogou na mesa e foi contratado. Acho que mais de uma pessoa teve isso. Então, assim, é uma experiência que se você levar a sério, não quer dizer que você vai conseguir, nem na melhor empresa, mas já é um passo muito grande. O pessoal aí que está assistindo e pretende fazer uma graduação ainda, escutem um salvo. A Atlética pode ser uma baita oportunidade. O interessante de tudo isso é que você disse que a Atlética não é simplesmente organizar baladas, simplesmente fazer open bar. E a Atlética ela vai muito além disso, né? E é interessante ver o trabalho que vocês fizeram, porque tinha campeonato de truco, teve parceria com cafeteria, parceria com academia, parceria com estúdio de tatuagem, com estúdio de tatuagem. Mostra o Zé Polvinho, só. Mostra o Zé Polvinho aí, Aí que eu tô com tá na cota da pele. Atlética. Aí que vai ser difícil agora. Calma aí. Ainda bem que não é mais pra cima do braço, né? Senão, dá pra ver aqui. É que se puxar mais. Aqui, ó. Tatuagem fruto da parceria, né, Sal? Cultura da parceria. Não só essa, como outras 3 também. É um open bar de tatuagens. Mas Aí é bom. então, Mas então, ex-vice-presidente, de tudo isso que vocês fizeram, de tudo isso que vocês desenvolveram, qual é o trabalho que vocês olham assim e se orgulham muito de ter realizado? Cara, é difícil falar um, né? Acho que, assim, no geral todos. Não vou ficar em cima do muro, mas todos, porque sempre que eu fazia as coisas, eu fazia com carinho e para ser o melhor. Independente se era um evento pequeno, interno, externo, um médio evento ou um mega evento, né? Sempre tratei todos com toda a sua devida importância. Desde Open Game no bar, nos 3 bares que a gente fez parceria, inclusive. Parceria com a academia, por exemplo. Parceria com tatuagem, como você falou. Todas essas eu me dediquei ao máximo, né? Então todas eu tive orgulho, assim. Nem todas deram certo, algumas a gente fica decepcionado, né? Com algumas coisas, com algumas pessoas. Mas se tiver que escolher uma, cara, é difícil. Eu acho que pela tatuagem, assim, pela moral que a Atlética ganhou. Não que não ganhou nas outras coisas, também ganhou. É que a tatuagem foi uma parceria muito boa, porque era literalmente em frente ao Unisantos. Era você atravessar a rua. Em menos de 20 segundos estava lá. Você subia e a parceria funcionava de que forma? Você levava 1 quilo de alimento não perecível e ganhava um desconto na tatuagem. Uma tatuagem pequena, no caso, né? Aí você negociava com o cara, ou com o tatuador. Então foi muito bom, assim. Tipo, o pessoal gosta de tatuagem, gosta de fazer piercing e tudo mais, então te ganha uma moral, né? E os próprios tatuadores também ganharam na época. O que ajudaram eles foi brincadeira.
E ao mesmo tempo a gente conseguiu juntar uma ação social, que era ajudar quem precisava, né, dos alimentos, trazer uma diversão, um entretenimento, né, para alguém que queria tatuar. Então fica a imagem, né, a pessoa, pô, vou tatuar porque parceria da Atlética. E não era só para quem era da nossa Atlética, era para qualquer um, assim, da faculdade em si. Né? Era chegar lá e, ó, toma, faz. Tanto que teve amigo meu que estudava em faculdade pública, do interior, que eu falei, eles vieram para cá só para fazer. Então, tipo, é uma moral muito grande, assim. Um outro também foi o campeonato de truco, né? Que é uma coisa muito irada. Eu não jogo truco, desculpa os universitários, não jogo, não tenho interesse, acho até legal, mas não tenho interesse nenhum em aprender. Mas todo universitário praticamente joga truco. E ter um campeonato dentro de uma universidade, sensacional, cara. E o vencedor, que foi o Medina e o Lucas, de engenharia, eles foram para São Paulo disputar o campeonato. A gente foi para um bar chamado Ludus Ludeira, não lembro. É uma temática só de jogos lá. É um bar bem legal. O bar ofereceu comida e bebida de graça. Foi no mesmo dia da final da Libertadores entre River e Boca, que foi na Espanha, no Santiago Bernabéu, se não me engano. Então eu assisti o jogo, né, com a Gi, com a mãe dos meninos lá, comendo e bebendo de graça, Heineken, Bud, espetinho, vem porção de batata, passei a tarde inteira comendo, até passei mal depois. E se eles vencessem o campeonato, eles iam ganhar uma viagem de cruzeiro. Ou seja, para jogar truco. É algo sensacional, assim, o custo zero. A pessoa pagava a passagem para ir para São Paulo. Então esses dois foram eventos sensacionais, assim. Fora as festas, né? As festas de algumas que eu lembro, não lembro de todas, mas acho que nessa sequência, assim, a tatuagem, o truco, e aí vem parceria, né, com a academia, parceria com a cafeteria, que foi bem legal também. Então, acho que todos foram legais, mas numa sequência, assim, eu colocaria esses que eu falei. Sal, você disse em um momento, agora há pouco, que, embora tenha conseguido tantas coisas legais pela Atlética, ainda assim teve algumas decepções, né? E como que você fazia para manter a motivação nesses momentos difíceis? Então, felizmente, eu tinha uma pessoa que me ajudava muito na Atlética, que era a Reale. E era recíproco também. A gente se tornou uma dupla justamente por isso, porque podia ser só a relação entre presidente e vice-presidente. E a gente ficou grandes amigos. Então, assim, tinha hora que eu não conseguia fazer alguma coisa, ela ia lá e fazia. Tinha hora que ela não conseguia dar conta, eu ia lá e fazia. Tinha vezes que a gente tava junto, mas dava errado alguma coisa. Tipo, e os dois queriam desistir. Só que a gente brincava, enquanto um surtava, o outro segurava a ponta. Né? Então, se ela estava nervosa, eu segurava. Se eu estava nervoso, ela segurava. Então, dá desânimo. Tipo, se eu tivesse sozinho ou ela tivesse sozinha, não sei se a gente teria continuado. Porque o nosso grande medo era que a Atlética morresse. A gente não queria isso. Porque muitas coisas cansam. A gente fazer as coisas sozinho, a gente fazer, se preocupar, tudo mais, cansaço físico, mental. Então, é muito complicado, assim. Então, um tinha o outro na hora do vamos ver, que pegava mesmo, né? Então, é assim que a gente lidava, porque dava alguma coisa errada, a gente ia desistir. Tem uma gestão toda, pessoas que a gente representa, simplesmente a gente vai largar. Tipo, ninguém obrigou a gente a estar lá, a gente está lá porque a gente quer. Então vamos fazer o nosso melhor, não vamos fazer meia boca. Né? E foi assim até o final. Tanto que em 2009 eu saí, ela ficou. Né? Sempre oferecia ajuda e tudo mais, mas era diferente, não estava mais na Atlética. E era o último ano dela também. E aí foi ano de pandemia, que ainda está em pandemia, né? Mas foi o início da pandemia no ano passado, então as coisas, por um lado, ficaram um pouco mais tranquilas, mas se fosse um pouco antes, eu não sei se ela aguentaria, assim como eu também, se ela não estivesse comigo. Então, um tinha o outro e tinha que continuar. A gente queria deixar um legado e eu acho que a gente conseguiu. Quem vai assumir agora, no caso é a Giovanna Isidoro e o Renan, tem plena consciência do amor que a gente tinha e da nossa dedicação. Agora é com eles e eles vão fazer a história deles também. A responsa é grande, hein? Agora, para fechar essa primeira parte da entrevista, Sal, ao olhar para a sua história, a gente vê que você foi o ex-vice-presidente da Atlética, se formou em Relações Públicas, foi estagiário na universidade que você se formou, e hoje é social media de algumas fanpages de esporte, né? Se fosse fazer um ranking de coisas que foram essenciais para te formar um profissional, o profissional que você é hoje, o ser vice-presidente estaria em qual colocação? Primeira, segunda, terceira, quarta, estaria em qual lugar? Ah, difícil.
acho que tudo é uma consequência, né? Para eu atuar em mídias digitais, com esporte principalmente, né? Tem um projeto de podcast com 3 amigos, tem um projeto de futebol com outros 2, tem um time de basquete aqui de Santos, né? Então, para atuar nessa área, para trabalhar com isso, eu tive que me formar em relações públicas. Não necessariamente a formação, né? Não preciso ter a formação para atuar na área, mas o conhecimento que eu ganhei, sensacional. O estágio vem logo depois, né? Porque foi a base que eu tive como relações públicas. Eu saí da teoria e ia para a prática. E fiquei no estágio durante 4 anos. Ou seja, participei de todas as áreas possíveis. Tudo que você pode imaginar no estágio no Santos, eu estava. Todo evento lá eu estava, sábado, domingo, tipo, eu estava lá e queria ajudar, queria aprender. E a Atlética foi uma junção de tudo isso. Foi tudo. Foi esporte, foi relações públicas, organizar evento, tipo, tudo de RP passou pela Atlética. Talvez até mais na prática do que o próprio estágio, porque o estágio, por mais que fosse ótimo, tipo, não vou negar, era muito bom o que eu aprendia, era muito mais interno. Tinha coisas externas, mas eram poucas. Como vice-presidente, no caso, eu não ficava só na faculdade, a gente expandia muito mais, a gente organizava jogos, a gente fazia festas, fazia parcerias, coisas até maiores, não sei se mais importantes, acho que não, aí depende do ponto de vista de cada um, mas era isso. Então, assim, grau de importância, o que foi mais essencial, acho que primeiro o curso, obviamente, né? Acho que ser vice-presidente entra na frente do estágio, pela experiência. A bagagem vem do estágio, deixar isso bem claro. Para eu conseguir ser vice-presidente da forma que eu fui, fazendo o que eu fiz, como eu queria fazer, eu dependia do estágio, que era coisa prática. Mas ser vice-presidente já está em segundo. Que não teria como atuar nessa área sem o curso, né? Mas a importância da Atlética é difícil colocar qual é maior, né? Atlética ou estágio. Os dois são coisas assim, são coisas diferentes, mas mais experiência assim, não pesada, né? Mas enfim, curso, relações públicas, vice-presidente, Atlética, e aí a consequência de tudo isso é estar atuando, criando projetos com amigos na área de mídias digitais. Que pergunta traiçoeira eu fiz, né, Sal? Pode falar. Ai, confuso, difícil, né? E agora, para encerrar esse programa, nós vamos ter o Na Hora da Verdade, que é aquele momento que o nosso entrevistado, o convidado do dia, vai responder algumas perguntas sem ter muito tempo para pensar. Sal, tá preparado? São algumas perguntinhas rápidas para responder sem pensar muito. Bora, eu sou impipocável. Vamos lá. Rapaz, olha, desse não tem medo de um desafio, hein? Que isso. Vamos ver se é isso tudo mesmo, então. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu por causa da Atlética? Pô, é sacanagem, aí eu vou ter que pipocar, ficar em cima do muro. Outra pergunta traiçoeira. Foram vários. É difícil, assim. Acho que o mais legal é muito complicado. Mas para não ficar em cima do muro, acho que quando a Atlética foi bicampeã na Copa Católica, eu não estava jogando a final, porque eu me machuquei. Joguei todos os outros jogos. Queria estar jogando, obviamente, porque a gente já tinha sido campeão, já tinha vivido essa experiência. Eu estava lá de fora e a Real estava comigo lá fora da quadra, né, do jogo. Teve um momento que tem até uma foto, se puder mostrar aí depois, que a gente tá abraçado de costas, não sei quem tirou, acho que foi a Isabela Albano, não lembro. E aí mostra muito, tipo, a nossa parceria, a gente junto ali, tipo, independente do momento, né? E foi uma final muito louca, muito maluca, foi pros pênaltis, foi 3-3 no jogo, teve confusão com a Atlética, com a Engenharia, a Tereza, coitada, ficou pra lá e pra cá, todo mundo gritando. A gente foi campeão nos pênaltis, tipo, a gente ganhou na Engenharia, segundo campeonato que a gente ganhou. E para mim foi muito importante, assim, porque quando eu entrei como diretor de esporte, a gente só se deu mal. Foi um desastre. A gente perdeu todos os jogos, perdemos tudo. E a vontade que dava era de deixar fora, tipo, eu esperei 3 anos para entrar. Para quando entrar, desistir de tudo. E aí a gente é bicampeão, nós somos bicampeões de uma Copa. Ou seja, foi um dos momentos mais importantes, assim, mais emocionantes que eu vivi. Mas teve outros também, né? Jogos, o Juca, o Universitário, eventos que a gente organizou, né? As festas e tudo mais, mas esse acho que marcou mais, assim. Certamente foi um dia muito emocionante.
Qual é a maior diferença do Sal antes e depois da Atlética? Eu acho que é o amadurecimento e a experiência que eu tive. Não quer dizer que seja a pessoa, nossa, mais madura do mundo, mas começar na faculdade, ainda mais novo assim, né, 18, 20 anos, tudo mais, você acaba se emocionando, né? Então você faz as coisas muito mais, algumas coisas pela emoção do que pela razão, né? Então, se eu pudesse voltar hoje para a Atlética, com a mentalidade que eu tenho hoje, adquirida nesse período, seria ótimo, porque a maturidade e a experiência lá em cima, né, de tudo que eu já vivi. Mas a vida é assim mesmo, você vai vivendo, vai errando para aprender. Então, a grande diferença mesmo é o conhecimento que eu tive, toda a bagagem. Cite 3 características necessárias para uma pessoa conseguir entrar em uma Atlética. Uma pessoa está assistindo esse vídeo, se inspirou e você fala, não, um dia eu vou começar uma graduação e vou entrar na Atlética. Quais são as 3 características principais que essa pessoa tem que ter? Acho que a primeira é a proatividade. Ela está entrando num lugar que, mais uma vez, não é remunerado, não é um trabalho, você vai considerar se é ou não, mas não é um trabalho de fato. Então você precisa ser proativo. Você está como colaborador. O que você vai fazer? Você vai ajudar até, mesmo que alguém não te peça, você vai lá e oferece ajuda. Você vai ajudar numa festa, se oferece a servir breja, a catar latinha, fazer o que tiver que fazer. Todas as áreas, tem que ser proativo, porque senão vai entrar naquilo do status, né, da pessoa ficar na zona de conforto dela, tudo mais. Então, a primeira é proativa. A segunda é comprometimento, né? Mais uma vez, para esbarrar no status. Assumir uma responsabilidade, vai até o final. Ela é sua. Você vai dividir com uma equipe, mas a responsa é sua no final. Então, eu sou diretor de esporte, você vai acompanhar o esporte em tudo. Não tem essa, não posso, não quero. Entendeu? Então, é assumir os compromissos, assumir o famoso BO, dando uma de Lumena aqui, assumir os seus BOs. Entendeu? Não tem essa. Possibilidade, comprometimento e acho que respeito. Respeito barra humildade, né? Tem que saber respeitar o próximo, porque numa atlética, numa universidade, as diferenças são enormes, né? Eu senti isso, né? Você vem de uma escola, você passa para uma universidade, você não convive com certas pessoas, com certos tipos de pessoas, você precisa aprender a conviver, né? Então tem que respeitar o próximo, respeitar as opiniões, saber conversar e ser humilde ao ponto de saber o seu lugar na atlética, saber as dificuldades que você vai passar, como você vai enfrentar, né? Sempre estar ajudando, agradecendo, enfim. Acho que são esses 3. Proatividade, comprometimento, humildade e respeito. Excelente. Sal, complete a frase. Se não fosse a Atlética, eu jamais... Aí é contigo. Eu jamais, se não fosse Atlético, eu jamais teria vivido um dos melhores momentos da minha vida. Forte, né? Muita coisa. Ficou sem palavra, fala aí. Fiquei sem palavras. Vou até para a próxima pergunta. Quem é a referência do Guilherme Salvático? Quem inspira você? No geral, assim? No geral... No geral, meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha família. Tem eles, aquela famosa frase clichê, não seria nada, tudo que eu sou por causa deles, obviamente. Mas há várias pessoas, várias personalidades, assim, mas eu vou resumir, assim, LeBron James, jogador de basquete, né, da NBA. O próprio Kobe Bryant, né, que já faleceu. Sócrates, né, ex-jogador do Corinthians, da seleção brasileira. Acho que são 3 referências, assim, boas que eu tenho, mas tem muita gente aí na fila que você pode se espelhar, se inspirar, mas esses 3 e também meus pais e minha família são os principais, assim. O que é um sucesso para você? Pergunta bem, bem complexa. Só pergunta traiçoeira. Difícil, mais difícil que ganhar 1,5 milhão no Big Brother. Só pergunta traiçoeira, tu me deixa sem palavras. É um programa maravilhoso. Maravilhoso. O que é o sucesso, cara? O sucesso é quando você atinge a sua felicidade. E aí depende dos seus próprios objetivos. Pode ser coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes. É você estar feliz consigo mesmo. É saber que você alcançou uma meta, um objetivo, ou mesmo que não tenha alcançado, você esteja bem, se sinta bem. No caso, a liberdade, né? Ser livre. Muito bem. Saulo, fala um filme, música ou livro que te marcou muito.
A música eu vou poupar vocês, né? Melhor poupar aqui o público. De filme, porque música na faculdade tem muita, né? Que marcam, assim, que ficam, que a gente não esquece nunca. De filme, acho que Se Beber Não Case, parte 3. Pegando esse gancho de faculdade, universidade, não é só isso, mas qualquer um dos filmes, né? 1, 2 ou 3, Se Beber Não Case me marcou muito, assim. É um dos que eu mais gosto. Pretende se tornar presidente um dia? Ah, eu já tive essa vontade. Quando eu estava no meu último ano, falei para a Reale que se eu fizesse jornalismo, eu queria fazer, eu assumiria, mas aí quando virou o ano eu já fiquei tipo, não vou fazer, não dá. Não é que não dá, não é que eu não quero. Claro que é uma responsabilidade, não tô fugindo dela. Mas eu acho que tudo tem um ciclo na nossa vida. E o meu ciclo na CCA acabou. Não quer dizer que eu não vou ajudar, não quer dizer que eu não vou participar, mas ser presidente, não, acho que nem membro mais. Eu estaria participando, porque no meu primeiro ano eu curti a Atlética como alguém que estava sendo representado. Ia em todas as festas, participava de tudo. No segundo ano comecei a ter outros interesses, no terceiro eu fui chamado. E aí foram 2 anos ali bem exaustos. E me renderam até alguns fios de cabelo branco, que não dá para ver aqui agora, mas acaba tendo. Então, eu acho que é isso, assim. E agora, para fechar, o que é a Atlética para o Salvático? Tudo, tudo. É inexplicável, difícil falar com palavras assim o que é Atlética. Só quem sabe, só quem já foi de Atlética sabe, né? Porque a CCA, tudo, mas cada um sabe da sua, a importância que tem, a experiência que é. Só a gente sabe as coisas que a gente passou, né? Então é tudo assim. Eu tenho o Zé Povinho tatuado porque é para sempre. É algo que vai ficar para sempre na minha vida. Marcou, os anos vão passar, as pessoas vão passar. Talvez daqui a 5, 10 anos ninguém saiba quem eu fui, quem eu sou, mas assim, minha história tá ali e não vai sair. Não dá para apagar. Não dá para falar de mim sem falar de Atlética, CCA e de Corinthians. Se esquecer de um desses detalhes, eu não existo. Não é o Sal. Salvático, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado por toda a entrevista, pelo programa, ficou sensacional, e te desejamos toda a sorte do mundo, se você for presidente, social media, como RP, em tudo que você fizer, que você tenha o total êxito. Muito obrigado, e espero te receber aqui em outro episódio. Fechou, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sucesso aí no teu programa, Momento com Neres, sucesso pra gente. Espero com certeza estar aqui em outras oportunidades, contar mais histórias, né? Espero que você convide o famoso Mini aí da Atlética, que também é da Atlética agora, né? Enfim, e outras pessoas que eu sei que serão importantes para você e para te ajudar aí. Então, muitíssimo obrigado. Certamente. Meus consagrados, como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. Agradecemos muitíssimo a sua audiência e esperamos vocês na próxima edição. Até lá!